fossem remetidos ao governo romano. Não era uma profissão muito boa naquela época, embora isso tenha trazido a Zaqueu muitos benefícios. Zaqueu enriqueceu devido ao trabalho que exercia, porque ao cobrar os impostos, ele sempre cobrava um pouco a mais, e aquele mais era para ele e o demais repassado aos romanos. Isso criou para Zaqueu uma situação muito constrangedora. Por quê? Zaqueu não era uma pessoa bem vista no meio dos romanos, embora ele fosse um homem de posição, embora ele fosse um homem rico, mas ele não era bem visto no meio dos romanos, mesmo com a sua riqueza, porque era judeu. Por outro lado, ele também não era muito bem visto no meio do povo judeu, porque ao ser judeu, ele estava a serviço dos romanos. Então Zaqueu estava numa situação muito complicada. Não era bem aceito nem pelos romanos, por ser judeu, e tampouco era bem aceito pelos judeus, por estar a serviço dos romanos. Isso eu creio que trouxe para a vida de Zaqueu, não só para dele, mas talvez de toda a sua família, sérios problemas. Zaqueu era um homem que talvez não pudesse andar com uma devida liberdade em meio à multidão, porque eu creio que se houvesse uma condição como essa, aquelas pessoas talvez poderiam cometer contra ele algum ato violento. Né? E agora Zaqueu está diante de algo muito importante. Zaqueu ouviu falar de Jesus, dos milagres que Jesus já havia operado, das coisas que Jesus já havia feito na vida de muitas pessoas, da transformação de vidas, ou seja, ele ouviu falar que Jesus havia curado enfermos, Jesus havia dado vista ao cego, feito paralítico andar, multiplicado pão, peixe, ou seja, muitas coisas chegaram ao conhecimento de Zaqueu. E Zaqueu agora cria no seu coração uma grande expectativa de conhecer a Jesus. Mas como conhecer a ele, a Cristo, se onde Jesus estava sempre cercado de uma grande multidão? Como poderia Zaqueu chegar a encontrar-se com Cristo, se onde Jesus se encontrava sempre havia, além dos discípulos que protegiam a Jesus, havia uma grande multidão que o cercava? Ele era um homem que não era bem aceito no meio da sua própria comunidade. Era um homem, como diz a Bíblia, de baixa estatura. Ainda que ele tentasse furar a multidão, talvez encontrasse um pouco de dificuldade. Né? Zaqueu, então, tinha muitas coisas que eram contra ao encontro que ele queria ter com Jesus. Nada diferente dos dias atuais. Há muitas pessoas que querem o encontro com Cristo, querem estar na presença de Deus, querem estar servindo ao Senhor, mas, assim como Zaqueu, também enfrentam muitas oposições. Oposições essas que às vezes partem da sua própria casa, da sua própria família, que não entende, não aceita, não compactua da mesma fé que você. Então, pessoas que muitas das vezes tentam te desanimar. Por que você sai daqui para ir para aquela igreja tão longe? O que você vai ouvir lá? Aqui não tem uma perto da sua casa, por que não fica por aqui mesmo? Hã? Muitas pessoas, às vezes, são usadas para nos desanimar, para nos afastar daquilo que Deus está fazendo em nossa vida ou quer fazer. Zaqueu, certamente, ele pensou em tudo isso, mas como eu vou chegar à presença de Jesus? Como eu vou ter um encontro com Cristo se há tantas coisas que me impedem? Mas eu quero dizer para você nesta manhã, que assim como eu, você também, se você quer um encontro com Deus, você tem que estar disposto a vencer barreiras. Você tem que estar disposto a vencer dificuldades. Hoje no estudo da escola dominical nós vimos muito bem isso. Daniel estava orando e não estava orando por uma hora, nem por um dia. Há 21 dias Daniel estava orando nos pés do Senhor. E enquanto Daniel orava, uma grande batalha estava sendo travada nos altos céus. A Bíblia diz ali na lição que o príncipe da Pérsia impediu o anjo de vir até Daniel e o abençoar. E quem é o príncipe da Pérsia? O príncipe da Pérsia são os demônios que Satanás manda para impedir a eu e você de ser abençoado, de ser vitorioso. E ele cria circunstâncias, ele cria situações, ele lança cansaço, ele lança desânimo, ele lança esfriamento da fé, ele lança um monte de coisa. É gente que chega na tua casa sem avisar, visita repentina, um monte de coisa acontece para nos impedir de estar na presença de Deus. Mas quando nós queremos, nós vamos fazer igual aquilo, nós vamos transpor todos os obstáculos. Nós vamos vencer, porque a Bíblia é clara e assim afirma que o reino de Deus é conquistado por esforço. Ninguém que queira o reino de Deus o há de conquistar
de qualquer jeito, não. Há que ter empenho, há que ter esforço, há que ter sacrifício, há que pagar um preço. Né? Você tem que fazer a sua parte. Deus vai fazer a dele, mas eu tenho que fazer a minha. Quando Jesus chegou lá diante do túmulo de Lázaro, quando ele ali estava com aquela multidão, o milagre só aconteceu depois que alguém foi lá e removeu a pedra. Na minha, na sua vida, não é diferente. Você quer um milagre, então remova a pedra. Você hoje já deu o passo, já removeu a pedra. Então Deus pode efetuar um milagre na sua vida, amém? Porque você removeu a pedra. Qual é a pedra? Aquilo que talvez quisesse prender você na sua casa. Pô, minha caminha está tão gostosa. Hoje está um dia tão bonito, tão agradável, eu posso fazer um passeio. Ou isso ou aquilo. Você pensou e cogitou sobre muitas coisas. Mas Deus tocou mais forte em seu coração e você diz, epa, isso é laço do inimigo. Hã? Então eu vou, é a casa do Senhor. Eu vou louvar o meu Deus. Amém? Aleluia. Olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Desde que eu assumi um compromisso com Cristo, eu nunca na minha vida assumi nenhum outro compromisso com qualquer outra coisa que seja no dia em que eu estar na casa do Senhor. Nunca. Se é um domingo que você vai me ver fora da igreja, ou eu fui convidado para pregar numa outra igreja, ou naquela última semana de dezembro que eu tiro férias. Fora isso, eu não assumo, não aceito nenhum compromisso que seja no dia em que eu tenha um compromisso com Deus. Amém? E às vezes na nossa vida tem que ser assim mesmo. Pastor, é muito radical. É radical sim, mas Deus, ele se alegra disso porque ele vê em você uma pessoa fiel, um compromisso com Deus. Daniel poderia ter desistido de dizer, olha, eu já orei um dia, 2, uma semana, 10 dias, nada aconteceu, eu vou abandonar essa causa. Não seria vitorioso. A nossa vida não é diferente, você tem que ser determinado. E isso é o que nós vemos na vida de Zaqueu. Você quer uma vida transformada? Então seja alguém determinado, perseverante. Vença os obstáculos que queiram impedir você de chegar à presença de Deus. A Bíblia diz que Zaqueu, então, ele foi a pé onde Jesus estava. Ele sabia que Jesus havia de passar por aquele lugar e quando ali chegou, a Bíblia diz que ele procurou uma árvore. O sicômoro era uma árvore comparada à figueira, uma árvore muito frondosa, de fácil subida e também de muitas folhas. Então, eu acho que isso ajudaria para que Zaqueu estivesse ali camuflado, sem que muitas pessoas o vissem, né? Então, ele subiu nesta árvore e ali esteve esperando o momento em que Jesus iria passar. Mas como nós cantamos nesta manhã, teus olhos revelam que Deus conhece todas as coisas, na sua onisciência, amém? Deus sabia que Zaqueu estava ali esperando por ele. Assim como Deus sabe que você veio aqui nesta manhã para ter um encontro com ele. A Bíblia diz que quando Jesus chegou ali, Jesus parou e disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém estar em tua casa. Aleluia! A Bíblia diz claramente aqui, eu li, você ouviu, que Zaqueu recebeu com alegria. Amém? Aleluia! Quando nós estamos na presença de Deus, devemos receber a Ele a sua palavra e com alegria. A Bíblia diz que ele recebeu com alegria. Aleluia! Ele diz que ele rapidamente desceu e foi ter um encontro com Deus. E esse encontro houve o quê? Uma mudança total, transformação na vida de Zaqueu. Eu não entendo alguém que diga que tenha tido um encontro com Deus e não tenha uma vida transformada. Isso não acontece. Quando você tem um encontro real com Cristo, esse Jesus, ele muda, ele transforma a nossa vida. Ele muda toda a história, aleluia. A Bíblia diz que Zaqueu, ele foi totalmente mudado, transformado pelo Senhor. Olha o que diz aí no Lucas capítulo 19, a partir do versículo 10, olha a mudança, olha a transformação daquele encontro, daquele mover do Senhor através do seu encontro com Zaqueu. Olha o que aconteceu, a partir do capítulo 19, versículo 7, diz assim, todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa,
pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? E Jesus estava dizendo, porque este também é filho de Abraão. Ser chamado de filho de Abraão naquele tempo era o mesmo que ser chamado filho da promessa. O Senhor Jesus estava dizendo, agora, Zaqueu, você também tem parte na promessa. Você tem parte no meu reino. Você agora também, Zaqueu, que antes estava distante, foi reconciliado com Deus através de mim. Aleluia! E é isso que Deus faz na nossa vida. Esse encontro tem que ser um encontro que produza mudança. A Bíblia diz que Zaqueu, ele demonstrou essa mudança automaticamente. Ele mudou totalmente o seu caráter. Ele foi um homem totalmente transformado. E quando Deus entra no controle da nossa vida, isso acontece. A não ser que a gente não deixe Deus controlar a nossa vida. Amém? Porque a Bíblia diz que ele é delicado. Eis que estou à porta e bato. Nós temos que entregar o controle, dizer, Senhor, até aqui eu fui assim, eu vivi assim, mas agora eu quero ser como o apóstolo Paulo. Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho vivo para o Senhor. Amém? Quando você deixa Deus trabalhar na sua vida, a mudança acontece. Agora, não acontece na vida daquele que não deixa Deus atuar. Se você não permitir que Deus trabalhe, que Deus venha limpar, polir, trabalhar a sua vida, as mudanças não se tornam evidentes. As mudanças vêm à medida em que eu permito que Deus trabalhe no meu coração. Olha só, eu sou assim, eu sou essa pessoa difícil, eu tenho um temperamento forte, eu me iro com facilidade, eu falo coisas que não devo, embora depois me arrependo, mas já falei. Né? Então, muitas coisas que você sabe que você que você tem, coloque isso em oração. Diga, Senhor, trabalha na minha vida, Senhor. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu não quero ser essa pessoa que eu tenho sido até aqui, porque eu sei que isso não agrada a Ti. Deus espera isso de você, a sua sinceridade. Né? Não pense você que você vai viver uma vida maquiada, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Amém? Não adianta, você pode até vestir-se como crente, pentear-se como crente, andar como crente, falar como crente, carregar a Bíblia como um crente, mas Deus sonda o coração. Amém? O coração tem que estar alinhado com Deus. E se não está alinhado, se tem algumas coisas que precisam ser resolvidas, coloque diante de Deus. Diga, Senhor, eu não aceito mais isso, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais ficar vivendo essa vida em que muitas das vezes eu sou como aquele povo que, embora tendo sido tirado do Egito, tem vontade de voltar, porque sente saudade do alho, da cebola, disso, daquilo. Não! Dizer, Senhor, eu quero que tu rompa esse laço totalmente com o mundo. Eu não quero mais nada. Eu não quero mais sentir-me atraído por essas coisas. Eu quero viver uma vida de santidade para Ti. Eu quero viver uma vida em obediência a Ti. Aleluia! Glória a Deus! É isso que Deus espera de nós. Que você tome uma atitude que transforme. Porque ainda não houve uma transformação? Porque quem sabe talvez você ainda não se entregou totalmente. Você está limitando a ação de Deus na sua vida. Não, Senhor, não faz isso, não toca aqui, não mexe ali. Né? Então não pode acontecer. Amém? Então você tem que deixar Deus trabalhar. Aleluia! Glória a Deus! João, ele diz que uma vez estando em Cristo com uma vida transformada, aquele que está em Cristo recebeu o quê? A reconciliação, ou seja, agora recebe a condição de filho. Foi o que o Senhor Jesus disse para Zaqueu, eis que este também é agora filho de Abraão. Aleluia! Então, antes eu e você andávamos no pecado, estávamos destituídos da graça de Deus, mas agora em Cristo, com esse encontro, com essa mudança, com essa transformação, nós passamos a ser conhecidos por Deus como filhos. Porque então nós éramos filhos, mas Efésios 2 diz assim, que no pecado nós éramos filhos da ira. Amém? Mas Deus em Cristo nos reconciliou com Ele. E agora reconciliado, eu sou filho. E se eu sou filho, eu tenho direito à herança do meu Pai. Amém? E qual é a herança do meu Pai? O reino celestial. Aquilo que Ele disse ao discípulo, eu irei ao Pai preparar lugar. Amém? Um lugar lindo, maravilhoso, uma mansão celestial, um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém?
mas tem que ser perseverante, tem que ser determinado. Lá em 1 João capítulo 3, vamos lá. 1 João capítulo 3, olha o que diz a palavra do Senhor. 1 João capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 3, ele diz que agora em Cristo nós recebemos a condição de filhos, somos chamados de filhos pelo Senhor. João capítulo 3, 1 João, não é o Evangelho não, 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo de 1 a 3, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Amém? Aleluia! Então João está dizendo aqui que nele, ou seja, em Cristo, nós agora somos conhecidos como filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Então ele diz, porque ainda não se manifestou. O que ainda não se manifestou? A volta do Senhor Jesus, para tomar a sua igreja e levá-la para o reino da sua glória. E a Bíblia diz aqui que nós lemos, e naquele dia nós o veremos como ele verdadeiramente o é. Aleluia! Glória a Deus! Veremos ao Senhor como ele verdadeiramente o é. Aleluia! Então, querido, vale a pena servir ao Senhor. Não deixe que nada te desanime, não deixe que nada esfrie a sua fé, não deixe que nada te detenha, mas seja alguém perseverante, determinado na presença de Deus. Venha buscar a presença do Senhor, porque não há uma outra maneira de nós podermos ser reconciliados com Deus, senão através de Cristo. Zaqueu entendeu isso. Ele não poderia jamais ter uma vida transformada se ele não tivesse tido aquele encontro com Jesus. Talvez ele continuaria sendo o mesmo defraudador de antes. Talvez ele continuaria sendo o mesmo cobrador de imposto que ele estava fazendo, e fazendo de forma ilícita, cobrando a mais para repassar a parte dos romanos e ficar com a parte que lhe cabia. Porque para sustentar toda a ostentação do Império Romano, era necessário muita riqueza, muito dinheiro, né? Era um império, era muita ostentação. E isso saía de quem? Do povo judeu. O povo estava sendo massacrado, extorquido, né? E ainda mais, sabendo que estava sendo extorquido pelo povo, seu próprio povo, Zaqueu e os demais, que trabalhavam para os romanos. Nada diferente do que a gente vive hoje, né? Para essas pessoas ostentarem, manterem a sua ostentação, seus padrões elevados de vida, quem paga a conta é o pobre, né? Que é extorquido, que é roubado, né? E é retirado ali mais do que era devido, né? E ainda se fosse retirado e investido em benefício da própria população, seria bom, mas não é, né? Não é o que acontece, né? Então, eu imagino que Zaqueu tinha muitos problemas. Agora, esse encontro mudou a vida de Zaqueu. Aquele homem de caráter distorcido foi totalmente mudado e transformado por Deus. Amém? Você pode até não acreditar, mas essa semana eu estava falando com a minha cunhada, a irmã da Denise, e nós estávamos nos recordando dos nossos tempos de muitos anos atrás, quando eu era criança pequena em Barbacena, né? E ela disse o seguinte: você lembra, Homero, que ela me chama de Homero, que você era uma pessoa antes de conhecer Jesus, que de 10 palavras que você falava, às vezes 8 eram palavrões? Eu falei, eu me lembro. As piadas que você contava, você lembra? Eu falei, lembro. Olha como Deus é bom. Amém? Deus purifica, Deus transforma. Amém? Deus santifica. E é isso que Deus quer fazer em nós. Você pode ser uma pessoa também, quem sabe talvez, propensa a essa área de palavras que não convêm, de atitudes, de pensamentos. Mas a partir do momento que você deixa e pede que Deus trabalhe isso em você, Ele vai trabalhar. Era algo que saía de mim tão automático que eu nem sabia como, mas saía, né? Então, Deus muda, Deus transforma. Eu penso que Deus foi lá e pegou o anjo, viu o anjo,
tirou aquela brasa lá e com uma tenaz purificou aqueles lábios impuros que só falava coisas horrendas, né? Então, quem faz isso? Deus faz isso. Transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, o nosso caráter. Passamos a ser agora uma pessoa diferente, porque é através de Cristo que eu e você seremos com Ele, com Deus reconciliado. Não há outro. Abra comigo lá em Colossenses, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Volte aí, você está em João, volte algumas páginas. Colossenses capítulo 1, versículo 19 a 22. Paulo escrevendo aos Colossenses, veja o que ele diz aí. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 22, olha o que diz Paulo aos Colossenses. Ele diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 19, diz assim: porque aprove a Deus que nele, ou seja, Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra e é nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém? Aleluia! Quem fez isso? O Senhor fez isso, né? Então, Paulo escrevendo aos Romanos, aos Colossenses, ele está dizendo assim, e assim éramos nós. Éramos estranhos ao Senhor. Éramos estranhos, né? Ele diz aqui que nós éramos inimigos. Inimigos. Né? Éramos por natureza filho das obras malignas, dos caminhos em que andávamos, das coisas que fazíamos. Mas agora, em Cristo, Ele nos reconciliou. Aleluia. Com o corpo da sua morte. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele nos reconciliou. Então, se você está em Cristo, você é alguém reconciliado com Deus, através de Jesus Cristo. A Bíblia diz e afirma, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus, nenhuma condenação. Por quê? Porque ele diz, Paulo escrevendo, ele diz, agora, porém, vós vos reconciliou. Aleluia! Para que sejam santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, toda a dívida que era contra nós, o Senhor perdoou. O Senhor pagou completamente. Aleluia! Glória a Deus. Então, quando no dia em que você tomou a decisão e se entregou ao Senhor, o Senhor perdoou os seus pecados. E a partir daí começa uma vida em que você vai começar a buscar a presença de Deus, ouvir a sua palavra, para crescer na graça, no conhecimento e também para crescer em um processo de santidade. Santificação é um processo. Você está a cada dia purificando, né? Santificando, para chegar-se a cada dia mais à presença de Deus. Amém? Vida de santidade. E não pense que é o estalar de dedinhos e você muda completamente. Não. É um processo que envolve a participação sua e de Deus. Você faz a sua parte. De que maneira? Orando, consagrando, lendo a palavra, vindo aos cultos, né? Então você faz a sua parte. E à medida que você faz a sua parte, Deus vai fazendo a dele. Deus vai limpando, Deus vai purificando, Deus vai transformando, né? Amém? Então é assim que funciona, né? Não podemos esperar que Deus faça tudo. Ele faz a parte que é dele. Agora, que é minha e a sua, nós vamos fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aqui eu entendeu isso. Né? Eu não posso ser uma pessoa diferente do que eu quero ser para a minha vida se eu não for a ter um encontro com Cristo. Amém? E olha quantas pessoas que hoje eu conheço que tiveram um encontro com Cristo. Essa semana mesmo passada, uma irmã que foi de nossa igreja lá no Brasil, há muitos anos atrás,
ela nos encontrou, a minha Denise, e ela mandou uma mensagem linda para nós, falando o quanto ela sentia-se feliz por nós ter sido um canal da bênção de Deus na sua vida. Essa menina, eu me lembro que ela chegou na igreja totalmente angustiada, sofrida. Ela fez o exame e foi constatada que ela estava acometida do vírus da AIDS. Ela ficou desesperada. Uma menina muito jovem, muito nova, com sonhos. Ela tinha sonhos, ela tinha planos. E eu me lembro que nós começamos a orar por ela. E eu creio que o Senhor a curou, porque ela está lá até hoje. Viu, para a glória de Deus. Vimos lá a foto acho que é a filhinha dela, né? Filhinha dela. E a mensagem que ela mandou quando ela nos encontrou, em dizer que o quão feliz ela se encontrava por nos haver reencontrado e saber que nós tínhamos sido um canal da bênção de Deus na vida dela. E assim, meu irmão, tem sido na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas que às vezes me vêm à memória, que chegaram a Cristo, saído das drogas, da marginalidade, da prostituição. A nossa igreja lá no Brasil era próxima a um lugar que tinha um comércio de drogas. Muitas pessoas envolvidas em tráfico, muitas pessoas envolvidas em crimes, em marginalidade. E como nós começamos a ver aquelas pessoas adentrarem a igreja, participarem do culto, louvarem a Deus, se converterem, passar pelas águas, né? Que bênção, né? E, irmão, não há nada que pague por isso. Não há nada, né? Então a gente fica lembrando de todas essas coisas. Mas por que Deus faz na vida, né? Porque dessas pessoas de uma forma assim tão profunda. Porque a Bíblia diz, onde superabundou o pecado, aí a graça também há de superabundar. Amém? Porque eu acho que essas pessoas que vêm de uma vida tão sofrida como elas vêm com mais vontade, com mais sede, com mais desejo. Elas sabem de onde saíram e não querem voltar para lá a custo nenhum. E elas se agarram com Deus de uma maneira forte. Mas se você talvez tenha vindo para o Senhor, mas talvez não de uma circunstância tão complicada, talvez você não valorize tanto, ou talvez não seja tão firme, né, tão constante como deveria ser, porque talvez você veio de uma outra situação. Mas quando essas pessoas vêm lá do fundo do poço, elas nunca mais querem voltar para lá. E olha, eu vou dizer a você uma coisa, são as pessoas mais fiéis e tementes a Deus. São as mais fiéis, né? Então, irmão, Deus quer fazer isso em mim? Quer fazer em você? Quer também. Mas você precisa consentir. Deus não faz nada que você não queira. Aleluia! Glória a Deus. A nossa vida é o resultado da maneira com que nós vemos a Deus. E da maneira com que eu vejo a Deus, Ele controla os meus pensamentos, as minhas decisões e as minhas escolhas. Amém? Quando você assume o controle, você toma a decisão, você escolhe e você decide e você pensa. Mas quando você entrega o controle nas mãos de Deus, agora você vai escolher, decidir e pensar segundo a vontade de Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E é isso que Deus quer de nós. Passamos então agora a ser guiados não por nós mesmos, porque o nosso guiar nos levava aos caminhos de morte. Mas agora eu e você somos guiados por alguém muito especial. Passamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, que nos leva a toda a verdade. Evangelho de João, capítulo 16. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 16. Olha o que ele diz aí, no capítulo 16 de João, versículo 12 a 14. Agora você é guiado. Deus tem guiado, Deus tem dirigido a sua vida. E se não a faz, Ele o deseja fazer. João, Evangelho de João, capítulo 16. 16, versículo 12 a 14. João escrevendo, ele fala que agora eu e você, estando em Cristo, como Zaqueu se encontrou com Cristo, agora nós passamos a ser guiados e dirigidos pelo Espírito de Deus. Aleluia. João 16, versículo 12, ele diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém? Ele diz aqui,
tenho ainda muito que vou dizer, mas vem um, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e ele nos guiará a toda a verdade. Aleluia! Então, irmão, antes de conhecer a Cristo, a nossa vida é guiada, dirigida, conduzida por nós mesmos. Nós fazemos a nossa própria vontade. Mas quando nós estamos agora em Cristo, agora tudo o que vamos fazer, se você não faz, é o que deveria ser feito. Tudo que vamos fazer, devemos, antes de fazer, submeter à vontade de Deus. Senhor, eu estou pensando em fazer isso. Tu me aprovas? Posso seguir? Amém? E Deus vai te dar, de alguma forma, um sinal para que você entenda que Ele está aprovando ou não a você seguir naquela direção. Eu costumo entender que todas as vezes que nós queremos fazer alguma coisa e apresentamos a Deus e começamos a enfrentar devidas dificuldades em concluir o que queremos, eu já entendo que é um sinal que Deus não quer que vá naquela direção. Amém? Assim como aconteceu com Paulo. Paulo tinha um bom propósito. Ele queria ir para evangelizar uma determinada região. E ele tentou a primeira, a Bíblia diz que ele foi impedido não pelo diabo, ele foi impedido pelo Espírito de Deus. Ele tentou a segunda e ainda uma terceira. Na terceira, ele entendeu que não era aquela direção. E ele pôs-se a orar a Deus. E orando ao Senhor, Deus deu a ele um sonho, e nesse sonho aparecia um varão e apontava para ele a Macedônia. E ele entendeu que esta era a direção que Deus queria que ele fosse. E eu entendo que Deus não mudou. Amém? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se você colocar diante de Deus, Ele vai fazer você entender de alguma maneira se esta direção, se esse caminho é para que você vá ou não. Se é da vontade ou não de Deus. Deus vai fazer você entender. Mas o problema, sabe o que acontece? A gente vai na frente, faz tudo, e quando tudo dá errado, a gente lembra de Deus. Ah, Senhor! Né? Não é o que acontece? É ou não é? Ah, acontece só comigo. Eu sei disso. Só comigo. Né? A gente faz tudo o que bem entendemos. Aí dá tudo errado. Ah, Senhor, por que eu não botei diante de Ti? Não é verdade? Então, agora, querido, a Bíblia diz, e Ele te guiará. Você não está mais sozinho. Amém? Você tem o Espírito de Deus. E se você tem o Espírito de Deus, este Espírito testifica em nós e Ele guia, orienta, dirige. Ele aponta o caminho, aponta a direção. Amém? Aleluia. Porque agora nós somos reconciliados e agora temos acesso à presença de Deus. Quando Jesus deu-se ali na cruz, o véu rompeu, e ao romper do véu, abriu o caminho para que eu e você tenham acesso à presença dele. Isso lá no Antigo Testamento não era possível. Só o sacerdote podia entrar na presença do Santo dos Santos. Mas agora em Cristo, Ele fez eu e você reinos e sacerdotes. Amém? Então você pode dobrar o seu joelho, como a Bíblia recomenda. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu Pai que te vê em secreto te ouvirá. Amém? Aleluia! Então quando eu ali faço isso, eu dobro o meu joelho, apresento diante de Deus as minhas necessidades, Deus me ouve. E não somente ouve, Ele me guia, Ele me dirige, Ele fala ao meu coração de maneira que eu entendo. Amém? A nossa caminhada com Deus, aprenda isso. É igual dirigir na estrada, né? Você bota no GPS, Ele te dá a direção, mas você tem que observar os sinais. Curva para a direita, se for para a esquerda, vai encontrar um morro, né? Um precipício ou alguma coisa diferente. Então, com Deus é a mesma coisa. Deus dá sinais para nós, se nós estamos indo ou não na direção que Ele quer e aprova. Amém? Então, se a nosso caminho tem sido um caminho meio turbulento, quem sabe talvez não é melhor parar, colocar diante de Deus e ver o que Deus vai dizer ao nosso coração. Amém? Então, querido, Zaqueu, ele teve esse encontro, e esse encontro teve mudança. E o que Deus quer de mim e de você nessa manhã é que nós tenhamos esta mudança, essa transformação. Aleluia, porque Cristo é o novo caminho e somente Ele pode dar-nos acesso à presença de Deus. Portanto, não desanime, não se abata.
Eu sei que muitas das vezes há muitos problemas, muitas circunstâncias que tentam nos impedir de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus, de estar louvando o Senhor. Mas se você se dispor a vencer todas essas coisas, Deus te dará a força necessária para vencer e estar na presença dele. Amém? Aleluia. Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Eu quero orar nesta manhã em especial por pessoas que talvez queiram, como Zaqueu, um encontro com Deus, mas têm enfrentado barreiras, têm encontrado dificuldades. Talvez os problemas da vida, as circunstâncias que você está passando, que você está vivendo, quem sabe talvez essas coisas não estão te desanimando, não estão consumindo as suas energias, assim como consumiram de Daniel. Aquela batalha, aquela luta consumiu as energias físicas, emocionais e espirituais de Daniel. E Daniel precisava de uma renovação. E muitas das vezes aqui, no mundo em que nós estamos vivendo, não é diferente. Muitas das vezes há problemas sim, há dificuldades sim, há circunstâncias sim. É no trabalho, é com o marido, é com a esposa, é com o filho, um problema de saúde, é um problema econômico. Muitas coisas acontecem e essas coisas acontecem com o único propósito: consumir as nossas forças espirituais na nossa relação com Deus. E muitas das vezes nós nos vemos desgastados e Deus então envia o renovo para nós. Eu quero orar por você nesta manhã. Aleluia. Se você tem enfrentado essas batalhas, essas lutas e deseja de Deus uma renovação, eu quero orar por você nesta manhã. Aleluia. Você pode solar aquele corinho que diz: renova-me, Senhor. Vocês conhecem ele? Renova-me, Senhor Jesus. Aleluia. Então, se não, faz só um solozinho. Faz um solo no piano, a gente vai orar. Aleluia. Se você quer essa oração, venha, nós vamos orar por você nesta manhã. Aleluia. Não fique preocupada. O que as pessoas vão olhar, vão ver, vão pensar de mim. Não pense assim. Isso é o que o inimigo quer. Ele quer te impedir. Ele sabe que você, ao levantar e vir aqui, você vai vir para ser abençoado, vai vir para ser renovado, vai vir para ser fortalecido. E ele tentará colocar muitas coisas agora na sua mente. Você não vá lá. Não se exponha. Não queira mostrar às pessoas que você está em problema, você está em dificuldade. Não ouça a voz do inimigo. Atenda ao chamado de Deus. Diga: Senhor, eu quero. Porque não tem sido fácil. Os problemas têm se levantado contra mim dentro da minha casa, no seio da minha família, no meu local de trabalho. Tantas coisas se acumulam. Eu não estou dando conta, Senhor. Eu estou talvez me sentindo como Daniel, desfalecida espiritualmente. Eu preciso força, eu preciso renovação, eu preciso fortalecimento. Nesta manhã, Deus trouxe você aqui para receber. Eu não quero que você volte para sua casa sem ser abençoado por Ele. Ele quer fazer você sair daqui renovado, fortalecido. Aleluia! Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós oramos por essas vidas. E segundo o mover do Teu Espírito e a Tua Palavra, vem aqui como veio Zaqueu, e desenvolve os compromissos, do crescimento, de uma relação contigo. Eu sei, Senhor, que há muitas áreas que o Senhor precisa tocar e mudar na vida dessas pessoas. Por isso pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que esta oração comece a ser efetuada na vida deles. Removendo o Espírito Santo seja grande e forte sobre eles, removendo todas as coisas que Deus sejam necessárias, a dando a fortaleza que eles precisam. Pai, abençoa, Senhor, este casal, Pai, toma em tuas mãos. Tu conheces, Senhor, as suas dúvidas, suas dores, suas dificuldades, o desejo do coração de servir, de andar e viver na tua presença, Pai, mas talvez ainda hajam áreas que precisam ser trocadas, mudadas, transformadas. E eles hoje vêm à tua presença, desejosos, entregando, Senhor, com liberalidade as suas vidas, os seus corações, para que tu operes. Pai, renova as forças, renova o ânimo, tira todo cansaço, abatimento, desfalecimento físico, emocional, espiritual, mas, Senhor, fortalece essas vidas agora. No nome poderoso de Jesus, fortalece, Senhor, a essa vida, a essa família, a esses corações, e os abençoe rica e abundantemente. Pai, em nome de Jesus, nós também oramos por esse ministério,
Pedimos, ó Deus, que o poder do Teu Espírito seja sobre eles, visitando e tocando para que tudo aquilo que ainda precisa ser feito, assim como Tu fizeste na vida de Zaqueu, faça na vida deles, ó Deus. Eles possam experimentar uma vida abundante na Tua presença, porque essa foi a promessa que Tu nos fizeste. Nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus para o Teu fortalecimento e renovação. Pai, em nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor, também estas vidas diante de Ti. Opera segundo o Teu querer, a Tua vontade. Não deixe, Senhor, que decisões, não deixe que, Senhor, ó Pai, escolhas sejam feitas que não sejam aquelas que Tu planejou e preparou para essas vidas. Mas, Senhor, toma o controle, a direção, Deus, e governa, sobre elas. Abençoa ricamente, Deus. Renova, fortalece. Se alguma situação foi produzida por caixa, batimento, desânimo, que o Senhor possa renovar na manhã de hoje, fortalecendo para a glória e a honra do Teu santo nome. Nós abençoamos em nome de Jesus. Pai querido, santo e amado, também, Senhor, na Tua presença colocamos essas vidas, que Tu sabe, conhece muito bem, Senhor, toca, Senhor, de uma maneira forte e poderosa, assim como Zaqueu desejou aquele encontro contigo, essas vidas hoje vêm a Ti também no mesmo sentido, desejando um encontro, desejando um crescimento, um aperfeiçoamento, um transformar, um abençoar do Senhor grandioso sobre a vida delas. Por isso, remove, Pai, toda barreira, todo cansaço, todo abatimento, todo desânimo, toda situação que queira impedir, desanimar, sobrecarregar. Mas, Senhor, coloca sobre elas o Teu poder e as abençoa rica, abundante e poderosamente. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, oramos por essas vidas. Pedimos também que o Senhor abençoe, renove, fortaleça. Seja com elas, ó Deus, em seu caminhar, em suas decisões. Que a cada dia elas sintam o desejo de crescer em Ti. E o Teu Espírito Santo que guia-nos a toda a verdade, guie e dirija os seus passos. Oramos para a renovação, para o fortalecimento, para o avivamento, para que cresça a cada dia mais no coração delas o desejo de buscar a Ti e estar na Tua presença. Nós os abençoamos, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Assim também, Pai, oramos a Deus por essas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja tratando, cuidando delas, assim como Tu, Senhor, tratou com Zaqueu, trata com elas. Não sabemos as áreas que precisam ser tocadas, moldadas, Senhor, polidas, mas nós entendemos que o Deus onisciente, que conhece o nosso deitar e levantar, Ele conhece a vida desses Teus filhos e sabe o que eles necessitam. Por isso, Senhor, opera nesta manhã, renova, fortalece, ajuda, Senhor, anima-os, ó Pai, para que a cada dia eles sintam o desejo de buscar a Tua face, estar na Tua presença, louvar e glorificar o Teu nome. Nós os abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amado Deus, eterno Pai, pedindo a Deus que para o propósito continuado de final esta palavra, trata, Senhor, talvez de nada de abençoa, renova, fortalece, ajuda-os nesta caminhada, faz crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, Pai querido, santo e amado, essas tuas servas também, Pai, colocamos Tu sabes, ó Deus, o desejo do coração delas. Senhor, a palavra que ainda não saiu, que já conhece o sonda, conhece por isso a fé. Trabalha pelo corpo do desejo, animando, transformando o poder do Pai Todo-Poderoso através do Espírito Santo, que dá algo forte no coração delas. E aquilo que precisa ser mudado, como na vida de Zaqueu, opera na vida delas. Renova suas forças, viva sua fé. Senhor, dá-lhe ânimo, dá-lhe força, dá-lhe graça, para que elas sejam firmes na Tua presença. Tira todo o plano, toda a cidade e a artimanha do inimigo, para que não as defendam, mas que elas estejam caminhando. Pai querido, santo e amado, também esta vida, nós colocamos diante da Tua presença. Pedimos por ela nesse momento. Senhor, trate com ela assim como trataste com Zaqueu. Talvez, Senhor, muitas coisas precisam ser tratadas, cuidadas, transformadas. E Tu sabes, Senhor, perdoa seus pecados, purifica Deus, sua vida, Senhor, em sinceridade e amor, e faz com que ele seja renovado e caminhe na Tua presença. E assim, Senhor, assim como Zaqueu experimentou que simplesmente
grande amor, um grande braço, da misericórdia do Senhor de nada. Em nome. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Nós vamos estar servindo ao Senhor nesta manhã com o nosso dízimo, com a nossa oferta. E enquanto nós servimos a Deus com o nosso dízimo e a nossa oferta, os nossos jovens vão estar se preparando para estar louvando ao Senhor com cântico. E logo após nós estaremos dando os nossos avisos e fazendo a oração final em nome de Jesus. Amém? Vamos servir ao Senhor em nome de Jesus. Se você tem preparado seu dízimo, a sua oferta, vamos servir, porque é através do nosso envolvimento que nós conseguimos fazer a obra de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Não? Por um momento em tu presença, por um instante de tu amor, por um destello de tu glória, por um instante de tu amor, tudo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Yo tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto y nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Yo tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Yo tengo
Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar orando pelas ofertas, logo após dar o nosso aviso. Apresentar também as pessoas que nos visitam nesta manhã. Amém, Deus. Glória a Deus. É, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Amém, Deus. Amém, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém, Deus. Amém, Deus. É, Deus. Amém, Deus. É verdade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quer sentar um pouquinho, só para a gente dar o nosso aviso, apresentar também as pessoas. Nós estamos recebendo nessa manhã a visita da irmã Maria, que é tia da Cleide. Onde está a Maria? Hã? Ah, do Cleide. Oh, ali. Deus abençoe, em nome de Jesus. Prazer, uma alegria tê-la conosco também. A visita do Bruno também. Aí, onde está o Bruno? Aí está, que Deus abençoe, Bruno. E a Romaira também está. Oh, que Deus abençoe. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Nós queremos dar alguns dos nossos avisos para você que está conosco nesta manhã. A nossa quarta-feira nós temos aqui a nossa reunião de oração. Você é convidado a vir e participar conosco. Nós sempre temos um momento em que nós louvamos a Deus com os cânticos, depois temos um momento de oração e, ao final, sempre uma reflexão bíblica. Então, se você gosta de buscar a Deus, estar na presença de Deus e quer vir, você é muito bem-vindo para orar conosco aqui toda quarta-feira às 7h30 da noite. Nós estamos aqui na nossa reunião de oração. Queremos também dar um aviso: todas as mulheres permaneçam após o culto aqui, porque a irmã Beth quer trazer e compartilhar uma palavra com as irmãs. Então, todas as mulheres, ao terminar o culto, não saiam, mas permaneçam, porque a irmã Beth vai estar compartilhando uma palavra com as irmãs, algo que ela quer comentar com vocês. E eu também quero aproveitar e quero convocar todos os jovens presentes para ter comigo uma reunião lá atrás no Fellowship Hall. Não saia, né? Todos aqueles que estão aqui, venham e vamos estar lá atrás. Eu quero dar uma palavrinha com vocês rapidamente, para que as irmãs estejam aqui e a gente vai estar lá atrás no final. Então, todos os jovens estejam aqui, estejam comigo lá atrás, porque eu quero conversar com vocês um pouquinho, rapidamente, em nome de Jesus. Nós também temos trabalhado com os nossos jovens. Todos os sábados nós temos nos reunido aqui para fazer um estudo bíblico com eles. Nós temos alguns temas que agora foram levantados, sugeridos. Nós estamos nos preparando para trazer esse assunto para compartilhar com eles. Mas ontem nós estivemos aqui e tivemos a nossa reunião, tivemos a conclusão do estudo a respeito do namoro, enfatizando os pontos que devem ser observados e os cuidados que o jovem cristão deve ter ao escolher um rapaz ou uma moça para iniciar a primeira etapa, que é o conhecer, né? Conhecer o quê? Não é conhecer, né, da maneira do mundo, é conhecer a família, saber como é a relação do rapaz com a família, como ele trata a mãe, como ele trata o pai, como ele se relaciona com os irmãos, a moça da mesma forma, como ela é como filha, se ela cuida bem da mãe, se ela respeita a mãe, se ela trata com consideração a mãe, o pai, ou seja, todas essas etapas estão na etapa de conhecer. Então, o jovem precisa, né, ter determinados cuidados para iniciar um namoro, né? Orientamos que, como jovem cristão, não devem tomar uma moça ou um rapaz que não seja cristão, mas porque isso implicará em muitos problemas. E não se iluda